Senhor presidente, embora a presidente Dilma tenha assegurado em sua participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, em janeiro passado, que o Brasil vai manter a estabilidade macroeconômica, os investimentos estrangeiros vêm caindo desde 2011. De um pico de 66,6 bilhões de dólares naquele ano, o melhor em mais de uma década, o investimento estrangeiro direto mostra-se declinante. O próprio governo federal, em estimativa publicada no último dia de março de 2014, espera que o país receba cerca de 59 bilhões de dólares no corrente ano. O cenário sugere alguma inquietação e reclama atitude firme e imediata por parte de nossas autoridades econômicas. Quando se acrescentam alguns dados de realidades recentes. A Standard & Poor's, respeitada agência internacional de avaliação de risco, rebaixou a classificação do Brasil de BBB para BBB-. O novo posicionamento não exclui o país como destino de investimentos externos, embora o coloque na última posição do chamado grau de investimento, no caso de qualidade média. Na verdade, já há algum tempo, diversos analistas nacionais e estrangeiros apontam crescente indefinição na política econômica do governo. Evidenciam também um quadro fiscal frágil, a despeito de alarmante voraz e a clara desaceleração das taxas de crescimento. Não bastasse esses vigorosos indicadores, percebe-se nas últimas semanas uma considerável pressão inflacionária. Nos primeiros dias de abril, o mercado projetava a inflação brasileira no patamar de 6,35% para este ano, com uma taxa de expansão da economia de 1,63%. Em rápida declaração, no início da semana, durante a assinatura do contrato de concessão do aeroporto Tancredo Neves, em Minas Gerais, a presidente Dilma admitiu o evidente descompasso entre o poder aquisitivo dos brasileiros e as indispensáveis obras de infraestrutura no país. Como se pode verificar, senhor presidente, parece urgente a adoção de medidas oficiais estritas com vistas a recuperar e ampliar o volume de ingresso de investimentos estrangeiros no Brasil. Recentemente, senhor presidente, eu recebi alguns empresários de Minas Gerais do setor de mineração. E qual a reclamação que eles estavam fazendo naquele momento? A falta de medidas claras, de um marco regulatório do setor mineral do Brasil, está afugentando os investidores externos. Aliás, não só afugentando, muitos daqueles que estavam para investir já com projetos prontos para investir no Brasil estão indo embora. Esse setor já há algum tempo nos preocupa. Desde quando houve uma decisão do governo de que não fosse mais expedido alvarás de lavras de alguns tipos de minérios, sobretudo os metálicos, o ferro, o ouro, o manganês, sei lá, e muitos outros, que começou a ficar difícil os investimentos nesse setor. Então há um medo, há uma preocupação. E qual que era a decisão do governo, e que ainda é? Com raras exceções, talvez alguns alvarás estejam sendo expedidos, mas o grosso, mais de 4, 5 mil alvarás de lavra não estão sendo expedidos neste momento, aguardando o marco regulatório. E nós sabíamos já há 6 meses, há um ano atrás, que esse marco regulatório poderia demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez nem sair nesse governo, que é o que está acontecendo, é exatamente o que está acontecendo. Ainda não saiu da Câmara dos Deputados. Como é uma matéria muito complexa, o marco regulatório, num país de grandes quantidades, de grandes jazidas de minério como o Brasil, é sem dúvida uma matéria muito complexa.
E isso está amedrontando os investidores nessa área da mineração. Então, eu faço aqui esse alerta ao governo federal para que destrave não só a infraestrutura do país, não só algumas áreas, alguns marcos regulatórios, mas, sobretudo, esse da mineração, que está, neste momento, travado. Não me parece exagero, senhoras e senhores senadores, lembrar que o crescimento econômico, sem a devida infraestrutura, acaba engendrando uma série interminável de problemas e frustrações para produtores, empresários e para a própria sociedade. São perdas recorrentes e historicamente irrecuperáveis para o país. Daí permitam-me insistir a importância do investimento, tanto nacional como estrangeiro, para que superemos os crescentes gargalos ao desenvolvimento. Energia, mobilidade urbana, estradas, duplicações de rodovias, recuperação das nossas rodovias, as nossas ferrovias, portos e aeroportos de qualidade, além da utilização adequada de nossa extraordinária rede fluvial, reclamam recursos de alta monta, normalmente viabilizados por inversões estrangeiras. Todos sabemos que para o Brasil tornar-se efetivamente competitivo em um mercado global, sempre mais complexo e instável, é preciso que nossas empresas ganhem produtividade. Isto exige constante formação e qualificação de mão de obra em todos os segmentos da economia. Como observa a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, atrair investimento de capital de risco para empresas brasileiras significa fortalecê-las, aumentando a competitividade com a participação de um sócio capitalista. Enfim, senhor presidente, espero que o governo da presidente Dilma Rousseff, no qual nós apoiamos e acreditamos, que tem demonstrado sincero empenho em diversos segmentos de sua atuação, volte a priorizar a atração de capitais externos para investimentos no Brasil. Assim conseguiremos superar os graves obstáculos remanescentes e garantir a continuidade do desenvolvimento nacional em grau mais expressivo, aspiração legítima de todos os brasileiros. Encerro aqui, senhor presidente, essa primeira parte do nosso pronunciamento sobre esse alerta. Não é uma crítica. Pode até ser uma crítica, mas uma crítica construtiva. É mais um alerta para que o governo federal possa se debruçar sobre esse tema. Mas falo agora, senhor presidente, que já falei muito aqui nesta tribuna, nos últimos 60 dias, das enchentes de Rondônia, do Acre, enfim, de muitos estados da Amazônia brasileira, mas, sobretudo, do estado de Rondônia. Cidades isoladas, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Porto Velho, com várias localidades, distritos completamente arrasados pelas águas, 18 mil pessoas desabrigadas, em abrigos improvisados, com calor insuportável, crianças sem escola, sem aula, porque as escolas, sem escola, sim, porque as escolas estão ocupadas, muitas escolas estão ocupadas pelas famílias desabrigadas, e agora estão tirando de dentro dessas escolas para levar para barracas. Mas barracas que já começa o verão, graças a Deus as chuvas já estão cessando e as águas já começaram a baixar, mas aí vem o calor. E essas famílias que ainda vão demorar uns 60 dias ou mais para poder voltar para as suas casas, aquelas que poderão voltar, porque muitas talvez nem consigam voltar, têm que enfrentar um calor de 50 graus dentro de uma barraca de plástico, para poder liberar as escolas para que voltem às aulas. E a deputada Marinha Raupp esteve ontem visitando essas
esses alojamentos. Tivemos também em Guajará-Mirim, Nova Mamoré, prestando mais uma vez a nossa solidariedade ao povo de Guajará-Mirim e de Nova Mamoré e de tantas outras cidades de Rondônia, como Cacoal, Rolim de Moura, de Paraná, Pimenta Bueno, Costa Marques, que também foram atingidas. E aquelas que não foram atingidas por enchentes, com famílias desabrigadas, mas tiveram pontes destruídas, estradas completamente danificadas, e que tudo isso vai precisar de muitos recursos para reconstruir todo o estrago que as chuvas e que as enchentes fizeram em Rondônia. A chuva é bem-vinda, é muito boa, mas desta vez, lamentavelmente, foi demais, foi em excesso. Choveu o ano passado, o ano inteiro, choveu 3 meses desse ano, sem cessar, e acabou culminando com essa enchente histórica no estado de Rondônia. Mas eu falava da solidariedade que eu e a deputada Marinha temos prestado ao povo de Rondônia. Não só a solidariedade, mas o trabalho efetivo junto aos organismos federais, estaduais e municipais para diminuir o sofrimento dessa família nesse momento de socorro e de assistência e depois da reconstrução, da recuperação de tudo aquilo que as chuvas e que as enchentes causaram no estado de Rondônia. Então, eu queria fazer aqui alguns pedidos. Pedidos esses que a deputada Marinha, pessoalmente, já esteve e estará fazendo durante essa semana. Já esteve hoje, durante o dia, em alguns órgãos federais e estará amanhã, e com certeza, por toda a semana, reivindicando dos órgãos federais. Que seria os bancos federais, os bancos, as agências oficiais, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia, para que prorrogasse as dívidas dessas famílias afetadas, para que dilatasse o prazo de pagamento, ter uma moratória, sei lá, talvez até perdão dessa dívida, que abrisse linhas de crédito para as famílias que estão com problema, para recomeçar suas vidas. E eu recebi ontem um pedido interessante em Guajará-Mirim, da Associação Comercial e Industrial de Guajará-Mirim, para que a Eletrobras pudesse, porque eles ficaram lá, já estão há quase 90 dias sem comercializar praticamente nada. As empresas estão quebrando, o comércio está quebrando. E como é que vai pagar a energia elétrica, água, energia, todas as contas que tem que pagar? Não tem como pagar porque não tem arrecadação. Então, eles estão pedindo que a Eletrobras retire do cadastro de inadimplentes as empresas que estão devendo para a Eletrobras, a energia elétrica, para que elas possam fazer um financiamento, e a Caixa já disponibilizou uma linha de crédito, para que elas possam fazer um financiamento para pagar a energia atrasada para poder voltar a trabalhar. Eu acho uma coisa muito justa. Eu já conversei ontem com o diretor da Eletrobras lá na seção de Rondônia, no escritório de Rondônia, e ele ia submeter esse pedido à diretoria da Eletrobras no dia de hoje, para flexibilizar, para retirar essas empresas, esses comércios do cadastro de inadimplentes para que eles possam contrair um financiamento na Caixa Econômica Federal para pagar as suas dívidas. E o mesmo está sendo pedido para Guajará-Mirim, pode se estender para Nova Mamoré, para Porto Velho, principalmente para as áreas afetadas, onde os prejuízos foram muito grandes. Estima, senhor presidente, que o prejuízo possa passar de R$1 bilhão. Com certeza vai passar, porque bem antes do fim das chuvas já estava passando de 900 milhões e deve passar de R$1 bilhão os prejuízos com as enchentes. E outro pedido que eu queria fazer era para que a ANEEL e a Eletrobras, acho que tem que ter uma autorização da ANEEL, queriam distribuir geladeiras para diminuir o consumo de energia elétrica para algumas famílias em Rondônia e em todo o Brasil, que nesse momento o estado de Rondônia, em vez de ganhar geladeiras, que pudesse ser substituído por ar-condicionado portátil para colocar dentro dessas barracas, que são mais de 3, 4 mil famílias desabrigadas, um total de 18 mil pessoas, para que eles possam, durante esses 60 dias, usar esses ar-condicionados portáteis adquiridos pela Eletrobras e depois que fosse cedido às escolas, fosse colocado nas escolas que ainda não têm ar-condicionado. Então, era esse pedido que eu queria fazer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e mais uma vez alertar as autoridades federais, estaduais e municipais para com o apoio ainda mais forte do que estão sendo feito até agora para as famílias desabrigadas do estado de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Waldir Raupp. Só para me